Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, o canal onde nós queremos trazer a informação sobre a energia e principalmente o mercado livre de energia. E hoje nós vamos falar sobre a evolução tecnológica na medição de energia. Não é mesmo, Vinícius? É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius. Prazer imenso estar aqui. E hoje a gente vai tirar as principais dúvidas sobre como funciona essa medição de energia. Então, para começar, eu já queria perguntar para o Rodrigo como é que funciona basicamente essa medição inteligente de energia e como que ela está impactando no setor de energia. Essa pergunta é muito interessante, porque basicamente ela é o core, né, do nosso negócio, do nosso business aqui. Nós acreditamos, né, que nada que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então a medição de energia, desde a sua priori, né, desde a instalação da energia no Brasil, era feita de uma forma, no mínimo, arcaica. Por que eu digo isso? Porque, como nós todos sabemos, era necessário que uma pessoa se deslocasse até a unidade consumidora, que seja a sua casa, a sua empresa, e fizesse a digitação manual do que o medidor na sua unidade consumidora estava marcando. Isso gerava para o sistema muitas falhas, imprecisões, por vários motivos. Quer ser um desgaste humano ou uma falta de visibilidade para o operador te ver aqueles números dentro do medidor, até que alguns medidores, se você ainda tiver esses medidores na sua casa, você vai perceber que eles têm uma certa dificuldade de fazer a leitura. Uma pessoa leiga não consegue saber quais são os números que o medidor de energia possui, de forma que ele possa entender realmente o que está acontecendo ali. Então, nós vemos que a evolução da medição de energia ela é extremamente necessária para avançar para o que nós chamamos de futuro, né? Para um sistema mais sustentável. De ponto que a normativa 043/2010 da ANEEL trouxe, né, para o nosso mercado brasileiro de energia uma possibilidade nunca vista antes, né? Por isso que foi necessário essa utilização ou a implementação da medição inteligente, porque a 043/2010 trouxe a oportunidade de nós termos três tipos de tarifas durante o mesmo dia. Do ponto que, se isso fosse aplicado da forma atual, como a medição é feita, era necessário que as pessoas ou os operadores que fazem essa leitura estivessem em vários lugares ao mesmo tempo. Do ponto que, imagine, você está às 5 horas da tarde em todas as casas, às 6 horas da tarde em todas as casas, às 9 horas em todas as casas ao mesmo tempo e às 10 horas em todas as casas ao mesmo tempo. Ou seja, realmente uma grande dificuldade operacional para fazer com que a energia chegue na casa das pessoas. Então é muito importante a gente observar que essa evolução tecnológica foi extremamente necessária para o avanço comercial, né, o avanço estrutural do nosso mercado energético. E agora nós estamos se deparando com outras possibilidades, porque não só a medição de energia pode ser melhorada, mas bem como outros serviços atrelados a essa mesma conexão. Como nós podemos falar, talvez o corte e religue de energia, que pode ser feito de uma forma remota, uma impossível inadimplência ou uma simples desconexão por uma mudança de endereço, né? Outrora isso aí deveria ser feito de uma forma manual. Então, com a evolução da medição de energia, é possível você otimizar a sua operação, otimizar toda a sua infraestrutura tecnológica para você ter um serviço de qualidade para os seus clientes, né? Do ponto que, se nós queremos estar mirando para o futuro,
Nós precisamos ter essa medição inteligente em todas as residências do país e todos os comércios, empresas e indústrias do país, para que possamos ter uma eficiência energética. É muito fácil entender que nós não possuímos, né, ainda, infelizmente, todo o controle da geração e do consumo em tempo real. E o que isso gera? Uma certa defasagem ou uma falta de gerenciamento no nosso consumo e na nossa distribuição. Sim, muito bacana, Rodrigo, saber disso. E você comentou dos medidores convencionais que a gente tem em casa. Principalmente no Brasil, acho que muita população ainda tem esses medidores. E a gente não sabe ler aqueles números direito, a gente nem sabe se realmente o que está ali é o que de fato foi consumido, né? Então, a gente não tem nada de controle sobre essa energia. Então, acho que é bem interessante essa questão dos medidores inteligentes de energia. E para aproveitar o gancho, eu queria perguntar para você quais são os benefícios desse sistema de medição inteligente, tanto para as empresas quanto para os consumidores residenciais. Muito boa pergunta, porque quando nós olhamos, eu até acabei revelando algumas dessas vantagens na primeira resposta, né? Mas quando nós olhamos para os benefícios que a medição inteligente pode proporcionar, ela realmente gera para os usuários, não só os providers, né? Ou seja, aquelas empresas que produzem e distribuem energia, mas como para os usuários. Nós podemos observar que o fato de nós termos uma possibilidade de verificar o consumo energético em tempo real, a primeira coisa que vai gerar para nós é uma verificação da produção correspondente ao consumo, né? Hoje, como é feito através de estimativas, ou seja, pessoas se reúnem, um grande time, uma comitiva, se reúne para confirmar se aquela compra de energia será utilizada. Então, ou seja, o jeito que é trabalhado hoje trabalhado através de estimativas, o que gera uma série de desperdícios porque nunca é preciso. Uma vez que você tem uma capacidade de fazer uma medição em tempo real, uma medição inteligente em tempo real, isso te dá uma previsibilidade muito mais eficiente. O outro benefício, né, como nós já sabemos, é saber exatamente onde a sua energia está sendo gasta. Saber onde o seu consumo energético está sendo deslocado, né? Você recebe uma conta no final do mês e agora você não sabe se a sua energia foi gasta mais no final de semana, mais na parte da manhã, mais à noite, mais durante alguns dias específicos. Ou seja, é um jogo de apenas adivinhação, né? Uma vez que você tem um sistema de medição inteligente, você tem a capacidade de verificar se o consumo energético está correspondente com os seus equipamentos. E isso te leva até agora você a entender se o seu sistema está sendo eficiente ou não. Mas espera aí, por que no mês passado, durante a semana, eu consumia X e agora estou consumindo X mais 200, X mais 300? Se nada mudou, alguma coisa está diferente, né? Então isso te dá a possibilidade de você entender de fato a sua operação como um todo. E isso corresponde para o usuário final e também para os operadores de energia como um grande ganho, né? Um grande ganho. Outro ponto que nós podemos colocar também aqui é o deslocamento improcedente. Bom, o deslocamento improcedente nada mais é do que algo que as concessionárias locais precisam gastar para simplesmente identificar quais são os consumidores que não estão recebendo energia no presente momento. Do ponto que, se elas não identificarem quais são os locais que estão com falta de energia, elas são multadas.
elas recebem uma multa por não fornecer energia. Então elas precisam gastar com grandes frotas de carros e caminhões para poder identificar de uma forma mais rápida onde está a falta de energia. Senão elas vão incidir no que se chama indique e fique, né? Ou seja, a falta do fornecimento. Isso pode gerar multas astronômicas e realmente afetar aí a receita, né, da própria concessionária. Agora, se essas empresas possuíssem os sistemas de medição inteligente, elas poderiam identificar de uma forma muito instantânea quais são as unidades que estão sem fornecimento de energia, do ponto que não haveria necessidade de deslocamento para locais que não faz sentido algum. É por isso que se fala de deslocamento improcedente. Ou seja, a medição inteligente ela pode gerar inúmeros benefícios, não só para o usuário final, ou né, que seja uma residência ou uma indústria, né, como entender exatamente onde a energia está indo, mas bem como para quem está fornecendo energia. Para ver se pode ser que tenha alguma coisa errada acontecendo e o cliente está sem o fornecimento. Então isso precisa ser sanado de uma forma imediata, né? Como nós já sabemos e vivenciamos isso todos os dias da nossa vida, a energia é extremamente importante. Então é por isso que nós precisamos a cada dia mais ter a capacidade de gerenciar e controlar nos mínimos detalhes. Muito bacana, Rodrigo. Interessante, né? A gente acha que esse sistema só vai favorecer o consumidor, né? Seja uma empresa, um consumidor residencial, mas ela também favorece as concessionárias locais, né? Para saber sobre esse abastecimento de energia. E você falou muito de eficiência energética, né? Eu tenho um dado muito interessante sobre desperdício elétrico. E segundo o Fiesp, o desperdício elétrico no Brasil equivale ao consumo de 20 milhões de residências. Ou seja, com o sistema inteligência de medição de energia, a gente consegue evitar muito isso e, consequentemente, ajudar o meio ambiente, né? Então, muito interessante. E agora, falando sobre o assunto que está muito em alta, né, que é IoT, conhecido como Internet das Coisas, eu queria saber como que isso pode contribuir com o sistema de medição de energia inteligente. Isso é muito interessante porque né, a internet das coisas né, veio para ficar. Nós podemos observar que a cada dia que passa, mais e mais equipamentos começam a estar sendo conectados à rede mundial de computadores, né? Ou seja, do ponto que eles vão ter acesso à internet para receber e enviar dados que em outros momentos nós não tínhamos essa oportunidade, né? E atrelado a isso aí, o que tem acontecido e já temos experienciado de uma forma na nossa vida, e a Marks Machine tem muito orgulho de ter essa ferramenta dentro do nosso sistema, era a capacidade que os nossos medidores têm de identificar sistemas, ou seja, identificar as anomalias do consumo energético bem como fazer a desfragmentação né, dos consumos que estão atrás dos medidores, não sendo necessário a instalação de sensores individualizados em cada equipamento. Como eu vou traduzindo isso mais na forma prática, é você simplesmente colocar um sensor, ou seja, um medidor, e esse medidor será capaz de identificar quanto a sua geladeira consumiu, quanto o seu, sei lá, o seu chuveiro consumiu, quanto a sua televisão consumiu, e entre outras coisas mais que estão dentro da sua unidade consumidoras. Isso falando de residência. Agora, imagina quando nós vamos para uma indústria que possui equipamentos que consomem altos níveis de energia, né? Então, ela pode fazer uso desses sensores, desses medidores inteligentes, para identificar falhas que ainda não aconteceram. Pois, como nós sabemos, os primeiros sintomas né, de um começo de falha de alguns equipamentos é o seu aumento do consumo energético através de vibrações e calor. Né? Quando o equipamento começa a emitir mais calor do que o normal e quando ele começa a vibrar
mais do que normal. E a forma de você capturar isso de uma forma muito fácil é analisando o consumo energético em tempo real. Então, esses sensores, essa possibilidade de aplicação de inteligência artificial, bem como aprendizado de máquina, cria um ambiente muito favorável para todas as pessoas, desde do usuário final, como os provedores de energia e como toda a cadeia produtiva. Muito interessante. É fascinante como a tecnologia está transformando o setor de energia, né? Mas aqui, Rodrigo, a gente, por enquanto, só falou de coisa boa, né? Mas a gente sabe que tem muitos desafios envolvendo essa inovação do sistema de medição, certo? Eu queria saber quais são esses desafios e preocupações associados. Perfeito, perfeito. Olha, dentre os desafios encontrados, né, o que nós conseguimos observar, a primeira coisa que a gente pode falar é na adaptação, né, dos sistemas anteriores. Esse é o primeiro desafio. Como é algo novo, algo que ainda não foi muito disseminado, o que nós enxergamos é que existe uma rejeição inicial, onde as pessoas elas têm uma certa resiliência, né? Elas ficam um pouco assustadas com esse processo, né? Não é de agora, houve uma campanha muito forte, né, nos Estados Unidos e outras partes do planeta, onde pessoas estavam indo contra os medidores de energia, né? Falando que isso traria radiação, né, para as suas residências, as suas áreas. Sendo que isso não tem nada a ver, né? O próprio telefone celular possui uma capacidade muito superior de conexão, né? Ou de transmissão de dados que um medidor de energia. Tendo em vista que a quantidade de dados que são enviados ou transmitidos durante o dia são pacotes bem pequenos, né? E não chegam nem perto daquilo que um telefone ou até uma televisão inteligente pode fazer. Então, como há uma certa desinformação durante esse processo, as pessoas ficam preocupadas se isso vai gerar algum dano. Pelo contrário, isso vai gerar muitos benefícios, né? Agora, nós falamos aqui dessa questão de entender ou esse medo dessa nova tecnologia. O que nós podemos enxergar também como desafio é o desafio logístico, né? O Brasil é um país continental, né? Para você atingir todas as regiões brasileiras instalando esses equipamentos, vai tomar um tempo, vai haver muito esforço e dedicação de todos os envolvidos para que essa tecnologia possa chegar a todos, né? Inicialmente, como é de praxe, nós vamos iniciar dentro dos ambientes mais concentrados para que haja uma eficiência na distribuição, né? Mas o processo ele realmente é longo, né? Nós temos aí quase 70 milhões de pontos de energia no Brasil. Ou seja, são muitas e muitas casas, residências, empresas que precisam passar por essa transição. Então, esse desafio, ele é grande, né? Ele realmente muito extenso, mas eu tenho certeza que com muita dedicação e força de vontade, nós conseguimos influenciar não só que as pessoas possam adquirir os nossos produtos, os nossos serviços, né, que nós queremos oferecer, que foram criados com muita dedicação e muito esforço, mas todos os outros participantes que estão adentrando o mercado de energia com tecnologia, com informação, com disseminação de conhecimento para as pessoas, para que elas possam ter maior conhecimento sobre a energia. Nós vemos que as pessoas não conhecem sobre o que a energia se trata e às vezes fica criando, né, vamos dizer assim, conclusões sem saber realmente o que está falando. Mas o que nós podemos ver é que a grande, né, mudança do conceito energético ela precisa acontecer, principalmente, né, se nós queremos chegar no futuro. O que nós estamos vivendo hoje é uma transformação na área de transportes, do ponto que
tudo que a gente vê está nos indicando que os nossos carros a combustão serão rapidamente substituídos por carros elétricos, né? Mas para que isso seja uma realidade, nós precisamos identificar realmente o nosso consumo para que, de uma forma muito eficiente, possamos ter energia para carregar esses carros que estão chegando até nós agora. Muito bacana, Rodrigo. É interessante falar também que energia foi algo que ficou muito tempo estagnado, né? Foi algo que demorou para mudar. Então, acho que um dos grandes desafios também vai ser mudar essa mentalidade da população, principalmente a população brasileira, quanto a esse sistema novo de medição, né? Porque as pessoas estão acostumadas com aquele famoso reloginho que a gente vê, né? Nas entradas de casa, que são informações precisas, que você não tem controle sobre ele. Então, mas eu acho que não vai ser muito difícil, não, porque a gente sabe dos benefícios, das vantagens desse sistema novo de medição. Mas, Rodrigo, queria te agradecer por trazer todas as informações. Acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida. E falar para você que se você tem alguma dúvida a respeito sobre o sistema novo de medição, pode contactar a gente. Se você tem interesse em adquirir esse sistema na sua casa, pode contactar a gente também. E deixar as últimas palavras para você, Rodrigo. É isso mesmo, Vinícius. Como você bem falou, né? Nós entendemos que a energia do último século não evoluiu tanto com na perspectiva do usuário, onde ele não conseguiu ver essa evolução. Porque ele simplesmente paga a conta no final do mês e nada disso mudou. É por isso que é necessária essa evolução para que nós possamos chegar em um futuro melhor para todos nós, né? E se você quer fazer parte dessa revolução, quer fazer parte do nosso time, ou você precisa dessa solução para sua empresa ou para sua casa, não deixe de entrar em contato aqui conosco. No link da descrição desse vídeo terá uma oportunidade de deixar sua mensagem e nós prontamente entraremos em contato com você para entender como nós podemos ajudá-lo ou como você pode nos ajudar a expandir essa mensagem para os 4 cantos do Brasil. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima.